pouquinho do guideline da NPAP 2019. Então, nós começamos abordando a questão do Congresso Paulista de Estomaterapia, da programação. Então, Sônia falou um pouco a respeito disso. E um dos temas, na verdade, será a respeito disso, de fato, né, das atualizações do guideline da NPAP 2019, que eu vou palestrar no evento. Então, aqui, na verdade, é mais uma forma de que vocês venham participar do congresso, né, do Congresso Paulista de Estomaterapia, agora em dezembro, 11 e 12 de dezembro. Então, nós teremos a versão presencial e a versão online. Então, fiquem todos e todas tranquilas que nós estamos, de fato, acompanhando toda a questão relacionada à Covid aqui no estado. E caso a gente tenha alguma novidade, alguma alteração orientada pelo governo, a gente consegue rapidamente transformar tudo para online. Então, a gente não vai ter problema. Olá, pessoal. Tá? Então, venham, se inscrevam, temos vagas ainda. Além do presencial e do online, nós teremos também o programa Premium, que são palestras outras que todos que comprarem essa versão, enfim, vão ter acesso, e a gente tem acesso por mais tempo do que só no período do congresso, tá? Então, eu vou concluir aqui a questão a respeito do guideline, eu vou falar um pouquinho sobre ele, e aí depois a gente já encerra para não ter problema aqui na transmissão, tá? Então, o guideline da NPAP, então a gente acaba conhecendo mais como NPAP, que na verdade é National Pressure Injury Advisory Panel, que é o painel nacional consultivo de lesão por pressão norte-americano, na verdade. A NPIAP, anteriormente, ela era NPUAP, que estava relacionada à questão da úlcera por pressão, e a partir do momento que, em 2016, úlcera por pressão começou a ser chamada por lesão por pressão, desculpem-me, então a própria NPUAP, na época, fez esse estudo, consultou os especialistas e todos, na época, ou a maioria, enfim, acabou votando pela alteração do nome de úlcera por pressão para lesão por pressão, porque a gente sabe que quando a gente vai fazer a classificação da lesão por pressão, nem todos os estágios são caracterizados por uma úlcera. Então, temos a destaque aí da lesão por pressão estágio 1, que a gente tem uma hiperemia, e na verdade a gente não tem uma úlcera instalada, daí por isso a questão da alteração do nome para lesão, tá? Só que no guideline, Lulu Marques, daqui a pouco eu falo de novo sobre o slogan da Sobeste, tá? Eu conto de novo toda essa ideia. Então, só pra gente falar do guideline, então o guideline, ele não é só publicado pelo NPIAP agora, né? Então, atualmente, desde a última versão, que foi em 2014, então nós tínhamos 2009, 2014, agora 2019, então desde 2014 ele vem sendo construído por 3 entidades internacionais, então a NPAP, a EPUAP, que é a European Pressure Ulcer Advisory Panel. Então é importante destacar que esse painel europeu, ele mantém a denominação de úlcera por pressão, porque lá na Europa, os especialistas europeus consensuaram que eles não alterariam a denominação para lesão por pressão, então eles continuam com a classificação como sendo úlcera por pressão, e na classificação ainda eles não usam os 6 estágios que nós temos, né? Então, estágio 1, estágio 2, 3, 4, lesão por pressão tissular profunda e lesão por pressão não classificável, eles acabam ficando no estágio de 1 a 4, mais um consenso europeu, tá? Mas no guideline, então, entra junto com a NPAP, e junto vem também a PPIA, que a gente acaba chamando de PPPIA, que é a Pan-Pacific Pressure Ulcer Alliance, Pressure Injury Alliance, que na verdade é uma aliança pan-pacífica de lesão por pressão, então envolve países aí da Oceania. Então, as 3 entidades se juntaram desde 2014 para elaborar todo o guideline, todo o material acerca de prevenção e tratamento de lesão por pressão, tá? Então, essas entidades, na verdade, elas publicam várias orientações
acerca disso, né, de lesão por pressão, não só de tratamento, de prevenção. E agora, com a Covid, elas publicaram também vários materiais acerca do posicionamento prona, por exemplo, como que a gente faz a prevenção, como que a gente realiza, e também a respeito da prevenção da lesão por pressão associada ao uso de EPI, né, nos profissionais de saúde. Então tem vários materiais. Além disso, no site a gente consegue foto de estadiamento, enfim, várias outros recursos que nós podemos utilizar em aula, por exemplo, tá? Mas é importante observar que tem a questão de direitos autorais. Então, dependendo do uso, a gente tem que solicitar autorização de uso para eles, tá? Então, falando do guideline, em 2019, nessa versão, a SOBEST teve a participação de 3 pessoas, depois eu conto um pouquinho da outra parte, mas na elaboração do guideline, na verdade, 3 pessoas participaram representando a SOBEST. Então, uma dessas pessoas fui eu. Aí tivemos a professora Paula Cristina Nogueira, da Escola de Enfermagem da USP São Paulo, e a professora Maria Helena Larcher Caniri, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Então, nós 3, nós participamos em subgrupos diferentes. Então, a confecção, a construção do guideline, de fato, é reunir tudo que existe na literatura. Então, a gente tem uma metodologista específica e que desempenha grande parte do trabalho nesse sentido de montar, elaborar como que é feita essa metodologia. Então, vocês devem conhecer a Emily Hessler, que é uma enfermeira. Então, ela é a metodologista do guideline há algum tempo já, não só nessa versão, mas desde antes. Então, ela faz todo o desenho do estudo. E aí, nesse de 2019, eles utilizaram um programa de computador que foi elaborado exclusivamente para que todos os participantes, todos os pesquisadores participantes em todo o mundo, tá? Então, é importante destacar que não só envolveu pesquisadores ligados a essas 3 organizações, mas associações parceiras foram convidadas. Então, no próprio guideline tem uma página que tem todas as organizações participantes. Então, não foram pessoas, mas indicados das organizações que participaram, dentre elas a SOBEST. E esse convite, só a título de curiosidade, história, enfim, o convite veio quando a gente foi no congresso do WCT em 2018 na Malásia. E aí eu e a professora Vera, lógico que tínhamos outras pessoas participando do evento, mas especificamente nós 2, nós fomos conversar com a professora Carvalho, Carolyn Carvalho. Então vocês devem conhecê-la acerca de estudos, principalmente de lesão por fricção, mas é a professora Carolyn Carvalho, e junto com a Emily nós começamos a conversar acerca disso, e a atualização do guideline, na verdade, estava já começando as atividades, e aí nós conversando com elas acabaram convidando, né, que era interessante que tivesse outras organizações participantes, e acabou fazendo o convite para a SOBEST. E aí, quando nós voltamos, nós retransmitimos o convite realizado, e aí a gente acabou elegendo quem serão essas pessoas para participar. Então, de fato, a experiência em participar do estudo foi muito interessante, porque a gente tinha o acesso ao programa e toda a extração de dados que nós fazíamos os estudos. Então, cada grupo era dividido por tópicos, então, de acordo com como é dividido o guideline, na verdade, então, prevenção, então, cobertura, lesão por pressão associada a dispositivo, educação do profissional de saúde, por exemplo, que foi o grupo que eu fiquei. Então, nós recebíamos uma série de artigos, nós tínhamos que ler e fazer análise acerca do que de fato era importante, e fazer também a categorização aí de nível de evidência do estudo. Isso tudo, gente, construído nesse site. Então, a gente tinha facilidade por meio dele de estar lançando todas as informações. Então, isso é a parte da experiência em participar, o que de fato foi bem interessante. Então, o guideline foi publicado o ano passado, em novembro do ano passado. Então, o lançamento foi em novembro do ano passado. E esse ano, na verdade, a gente tem aí a questão da tradução. Então, já adianto para vocês que sim, nós teremos a tradução em português Brasil,
tá? Ela, na verdade, já está pronta. Então, nessa versão de tradução, nós tivemos, de fato, uma tradutora que fez a tradução do inglês para o português. E a gente... Eu novamente, a professora Paula, a professora Maria Helena e a professora Vera Lúcia de Conceição Gouveia Santos, nós fizemos aí a revisão da versão final. Então, a gente só está tramitando junto a NPIAP e a EPUAP para a gente validar a versão final para a gente, dentro em breve, conseguir publicar e disponibilizar para todos, tá? Então, o acesso vai ser gratuito, o acesso vai ser via o site. Então, a gente não vai divulgar o arquivo em PDF, a gente vai divulgar o endereço dos sites, tanto da SOBEST quanto da NPIAP, quanto da EPUAP, para que seja baixado de lá, tá, gente? Isso por quê? Porque, de fato, é uma orientação da própria NPIAP e da EPUAP para que a divulgação seja feita por meio de download. Isso por quê? Porque isso gera dados de saber quantas pessoas ao redor do mundo estão consumindo aquela versão publicada. Então, é importante que a gente tenha, sim, de fato, o acesso desta forma, tá? Assim como algumas revistas também, para contabilizar a questão de acesso aos artigos, é importante que a gente faça através do link de acesso ao artigo e não já recebendo em PDF. Então, só mais uma dica aí, tá? Então, vamos falar de algumas atualizações. Então, de fato, nós tivemos atualizações. Eu não vou poder contar para vocês quais foram todas, porque isso eu espero vocês no CPE em dezembro para a gente conversar mais a respeito disso, mas é lógico que eu vou contar algumas delas aqui, tá? Então, sim, tivemos atualizações. Uma delas, gente, que é bem interessante, é que quando a gente fala da questão da avaliação, né? Então, da gente fazer a avaliação do paciente, de fato, a gente aplicar uma avaliação de risco, por exemplo. Então, dentre a recomendação que a gente tinha em 2014, havia lá a menção de que isso fosse feito de fato o mais rápido possível e ainda trazia uma informação de que isso deveria ser feito em até 8 horas. Então, o quanto antes, sim, mas dentro aí de um período de 8 horas. E nesta versão de 2019, essa questão das 8 horas, ela não aparece. E aí, o que de fato continua aparecendo é que a avaliação seja realizada o mais breve possível. E isso porque, então, é importante a gente lembrar do porquê. Então, não é porque precisa, porque alguém disse que, mas é porque, de fato, a gente precisa identificar quais são os fatores de risco, daí a importância da aplicação de uma escala de risco de fato validada. Então, a gente tem algumas aí disponíveis para uso, vai depender do que, de fato, cada instituição vai nortear para que a gente realize, enfim. Mas a ideia é que a gente identifique quais são os fatores de risco mais preponderantes naquele paciente para que a gente consiga implementar as medidas de prevenção individualizada para aquele caso, para aquela situação. Então, de repente, eu tenho 2 pacientes que pontuam na escala de Braden, por exemplo, um risco muito alto. Só que aí, quando a gente vai avaliar a gente vê muito mais a questão de risco relacionada à umidade, por exemplo. Então, um paciente que fica frequentemente úmido. E, de repente, o outro paciente com o mesmo índice aí, a gente tem a questão de mobilidade e atividade física prejudicada. Então, a gente tem que entender que isso muda o quê? Muda o nosso plano de cuidados. A nossa prescrição de enfermagem vai ser voltada, de fato, para a necessidade de cada um. Para eu vou ter muito mais atenção na questão de umidade, ou seja, quais ferramentas e quais são os planos que eu vou fazer para que ele fique úmido a maior parte do tempo. Então, a gente tem uma série aí de intervenções que a gente pode adotar para que isso aconteça. Do outro lado, o paciente que tem tanto mobilidade quanto atividade física prejudicada, ou seja, aquele paciente que precisa da nossa ação 100% do tempo, então a gente vai implementar em quê, gente? No reposicionamento. Mais frequente, menos tempo, enfim, a gente vai planejar de fato de acordo com a necessidade daquele paciente, tá? E aí já destaco uma questão que eu gosto de frisar muito. Então, é importante que a gente entenda
que as escalas, se a gente for pensar não só na avaliação de risco de lesão por pressão, mas de várias outras que a gente faz uso com o nosso paciente para identificar risco de alguma coisa, o que é importante a gente lembrar? A gente não pode enxergar isso como sendo mais trabalho. Eu tenho mais uma escala para aplicar. A gente tem que pensar ao contrário, a gente tem mais um instrumento que sinaliza o risco e eu posso fazer medidas de prevenção para aquilo. Entendem? Então, a gente tem que usar o nosso raciocínio clínico a favor do paciente, a favor de realizar as medidas preventivas, tá? Então, quando aplicarem, quando a gente for capacitar a nossa equipe acerca da aplicação e acerca de como a gente pensa sobre isso, é nesse sentido. Tem que ser informações a mais para que a gente consiga fazer a nossa prescrição de enfermagem de forma mais assertiva para aquele paciente. Lógico, ele mudou de condição, o score piorou, o score melhorou, a gente vai retornar a implementar, tá? Então, ponto a questão da avaliação, que eu não tenho mais tempo pré-determinado, mas o quanto antes, porque o quanto antes a gente faz as medidas de prevenção. Um outro ponto que é uma novidade tecnológica. Isso talvez você já tenha ouvido, enfim, mas algo que veio inserido desta vez foi, não sei se vocês já ouviram falar, mas principalmente no exterior, aqui eu acho que a gente ainda não tem, mas provavelmente deve estar em vistas de. Se alguém souber aqui, me manda aqui no chat, tá? Mas uma das orientações para a gente associar aí a questão da avaliação de risco é fazer uso de um scanner. Então, é um scanner manual que vai avaliar o quê? A umidade ou o edema subepidérmico. Então, internacionalmente, isso é conhecido como SEM Scanner. Então, SEM Scanner, que é de Subepidermal Moisture Scanner, ou seja, um scanner que vai avaliar a umidade e o edema subepidérmico. Isso por quê, gente? Porque foi identificado em alguns estudos, e isso eu lembro, né, de publicações e até de fala em palestras no Colhei, por exemplo, que a professora Bárbara Bates Jensen comentou, e foi um estudo dela, na verdade, que ela fez uso desse scanner para ver se de fato ele conseguia aferir o que ele se propunha e ver qual que era de fato o alcance com relação ao resultado. Então, sim, ele identificou que tem edema subepidérmico aumentado e isso categoriza risco de lesão por pressão. É efetivo? De fato, ele diz que sim, e de fato o paciente pode desenvolver a lesão por pressão. Então, isso já tem vários e vários estudos comprovando que, de fato, a gente tem evidência científica acerca disso. Então, uma grande novidade, de fato, é isso, tá? E qual que é a questão aí? É lógico, é tecnologia, a gente não sabe qual vai ser o preço praticado aqui no Brasil, mas é uma ferramenta que vem somar. Olhem o que eu estou dizendo, vem somar, tá? Por quê? Porque as medidas de prevenção, de fato, envolvem muito mais questões que não somente essa, mas na questão de avaliação, isso de fato vem a somar. E qual que é a questão? Ele consegue, identificando esse volume aí de edema subepidérmico, ele consegue, segundo os estudos, ele consegue prever o desenvolvimento da lesão por pressão de 3 a 10 dias antes dela de fato acontecer. Vocês estão vendo, gente? Tá? Então, a gente teria aí um tempo grande, relativamente grande, vamos pensar assim, que eu poderei, então a questão é essa, eu poderei e deverei modificar a prescrição de enfermagem, porque o paciente está com risco de desenvolver lesão por pressão naquela região, ok? Então, acho que um grande ponto aí em questão de tecnologia, de fato, é o acréscimo deste equipamento, tá? Então, vamos aguardar para ver se a gente vai ter, quando vai ter e que preço, enfim. Mas é aí uma novidade de fato interessante, porque, de novo, vou falar da prevenção. Então, o importante, de fato, é a gente realizar tudo o que tiver ao nosso alcance para a gente fazer a prevenção, né? Então, isso, de fato, é o mais importante. E uma outra questão que eu achei interessante também
Então tem outras, mas aí na aula, no CPE, eu conto mais um pouquinho a respeito disso. Mas uma outra coisa que eu vou compartilhar e a gente encerra é a questão da avaliação das tonalidades de pele mais escura, porque a gente sabe que de fato a gente tem dificuldade principalmente de fazer inspeção por conta da coloração. Então antes a gente tinha a questão de que às vezes ela podia ficar mais escurecida ou tem uma temperatura diferenciada, né, mais quente, enfim, ao toque, ou de ter uma consistência alterada. E aí a proposta que eles trazem agora é que a gente utilize, e aí a gente tem que ver direitinho acerca disso. Então, no CPE eu vou mostrar a foto disso. E é o que? Na verdade, uma cartela de coloração de pele. E aí a ideia é que a gente consiga usar a cartela de coloração de pele para os tons de pele mais escuro, para a gente conseguir perceber alguma alteração. Então, o paciente tem a tonalidade X, e aí eu vou usando aquilo como meu marco inicial, digamos, e a partir dali a gente vai avaliando para ver se tem alguma alteração de coloração. Então, isso para nos auxiliar, de fato, na questão da prevenção de lesão por pressão de pessoas que têm tom da pele mais escuro, tá? Que a gente tem aí a dificuldade na questão da inspeção. Então, eu vou falar de novo a respeito do slogan da campanha Muda de Lado e Evite a Pressão para nós finalizarmos, tá? Mesmo porque a minha bateria está acabando e aí se eu tirar o fone vai ficar com o som um pouquinho prejudicado. Então, a gente começou falando das campanhas, né, do Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão, que acontece na terceira quinta-feira de novembro, por isso que anualmente o dia muda, mas é porque é a terceira quinta do mês, tá? Quando a gente fala da campanha da Sobeste, então acredito que todos conheçam, mude de lado e evite a pressão, tá? Essa campanha foi criada em 2014, numa reunião da Diretoria Nacional da Sobeste, da qual eu já participava antes de entrar na gestão de 2015, então a gente já estava inserido aí para conhecer o trabalho, para ir conhecendo as pessoas, enfim, já participar das atividades. E aí, quando a gente pensou, a gente foi de fato lembrar qual que era o padrão ouro, né, da prevenção da lesão por pressão, e ainda é, gente, reposicionamento, tá? Então, reposicionamento ainda é o padrão ouro. E se a gente não fizer, mesmo que a gente tenha tecnologias disponíveis, o paciente pode ter lesão por pressão, tá? Então é importante dizer isso. Então a gente pensou no slogan que fosse fácil de todo mundo guardar, né? Guardar a informação. E aí a gente acabou relembrando essa questão do reposicionamento, né? Então por isso mude de lado e evite a pressão. E aí quando a gente fala do mude de lado é nesse sentido de fato, né? De reposicionar o paciente para fazer a prevenção de lesão por pressão, mas também no sentido de que tanto o profissional, quanto o paciente, quanto o cuidador mudassem de lado, entre aspas, no sentido de realizar adequadamente as medidas preventivas. Então, uma ideia de fato, a gente modificar a nossa conduta, a nossa ação e que as medidas preventivas fossem colocadas 100% em prática, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Só que além do slogan, a gente tem o quê? A imagem ilustrativa da campanha, que também marca a ideia. E aí a gente pensou em que a gente precisava descrever alguma coisa que a gente lembrasse aí o movimento também, para lembrar o reposicionamento. E aí o que a gente pensou foi em fazer um catavento, e aí o que a gente pensou na época foi fazer uma espiral. E nessa espiral vocês vão perceber que tem um degradê de cores azul e laranja, cores da Sobeste. E aí a gente acabou fazendo o degradê das cores, então do mais claro para o mais escuro, para a gente também lembrar a questão do movimento, para novamente lembrar a questão primordial da prevenção, que é o reposicionamento, ok? Então isso é a campanha Mude de Lado e Evite a Pressão, tá? Pessoal, tá vendo aqui que vocês estão perguntando da cartela? A cartela, na verdade, nem no guideline da NPAP, ela está disponível. Mas vocês podem procurar na internet, eu vou colocar aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo ativar, mas depois, quando a gente publicar esse vídeo
no YouTube, certo, Dri? A gente coloca lá, eu mando para as meninas colocarem o nome da cartela e vocês dão uma procurada na internet, tá? O que a gente pode pensar depois é alguma forma da gente uniformizar de repente, né? Porque a coloração ela tem várias cartelas. E no próprio guideline completo da NPAP, eu não localizei a cartela e somente a descrição, mas a gente pode de repente pensar em algo que a gente consensue de forma geral, né? Pra gente usar a mesma coisa, a gente sabe que, se eu tô falando disso, cada um de vocês está falando acerca da mesma coisa. Então, isso é algo que a gente pode pensar. Tá, gente? Eu acho que era isso. E aqui só relembrando uma questão, quando a gente pensa na lesão por pressão, isso para falar da sigla, né? Da sigla que a gente usa para descrever, é muito importante a gente falar que, de fato, o mais correto é a gente usar a sigla LP. Por quê? A gente vai usar sempre as duas palavras que são mais importantes, então lesão e pressão, por isso a sigla LP. Então a preposiçãozinha que liga as duas palavras a gente não utiliza, tá? Então o mais correto é a gente utilizar a sigla de lesão por pressão como LP. Da mesma forma, anteriormente, a gente deveria usar somente o P e não o PP, tá? Então, lembre-se que são as ideias maiores do termo, então a gente vai usar lesão e pressão, sigla LP, ok, gente? Eu vou encerrar por aqui, tá? E aguardo todos vocês na palestra do evento, para que aí eu tenha mais tempo da gente abordar outros aspectos que a gente teve, de fato, atualização no guideline da NPAP, EPIAP, EPUAP e da PPP-PIA, tá? Então, aguardo todo mundo. Isso, Sandra, não, LPP não, tá? Então, a gente usa, de fato, o LP, que são as ideias maiores. Então, lesão e pressão para denominar a sigla aí da lesão por pressão, certo, gente? Aguardo todos vocês no Congresso Paulista de Estomaterapia em dezembro. E já uma dica: pesquisem e façam a prova de título, a todos que são estomaterapeutas aqui, para fazer a prova de título de SOBEST, tá? Então, para esse ano já não dá mais, porque o edital já foi encerrado, mas para o próximo eu espero vocês lá fazendo a prova de titulação com a gente, tá? Tchau, boa noite. Eu vou encerrar por aqui, tá? Um beijo a todos.